do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra. Irmãos e irmãs, hoje, primeiro dia útil dessa semana, que começou ontem, domingo. Estamos na 20ª semana do tempo comum. Mais uma vez, nos comunicamos através desse meio de comunicação e pedimos a Deus que a palavra dele sirva para nós, para a nossa santificação, para o nosso crescimento. Acabamos de ouvir trechinho do Evangelho de São Mateus, já estamos aí no capítulo 19, versículo 16 até o versículo 22. Hoje nós vemos essa cena muito bonita. Depois de abençoar algumas crianças, Jesus parte do lugar e enquanto caminhava aproximou-se dele um jovem. Esse jovem se prostrou, ajoelhou-se diante do Senhor e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus de pé contempla esse jovem com uma grande esperança. Jesus percebe que ele fala que ele é bom, mas Jesus pergunta: quem é bom? Só Deus é bom. Por quê? Porque no coração daquele jovem, ser bom já era suficiente. No coração daquele jovem, ser bom já era tudo, e ele próprio se considerava um homem bom. Ele próprio se considerava um jovem bom, porque ele cumpriu os mandamentos. Jesus encara aquele jovem com muito amor. São Marcos, falando também sobre o Evangelho, diz que Jesus sentiu um grande amor, uma grande compaixão por aquele jovem. A cena narrada no Evangelho que acabamos de ouvir é uma cena de grande beleza. Talvez o jovem tivesse escutado Jesus em alguma ocasião, em algum momento, mas só agora ele se atreve a comunicar-se diretamente com ele. Toma coragem, vai até Jesus. Talvez encorajado, inclusive, pela cena das crianças, quando Jesus pede aos discípulos para não proibi-las de chegar perto dele. Na alma daquele jovem há desejo de entrega, de amar mais. Talvez esteja insatisfeito com a vida que está levando. Por isso, quando o Senhor lhe diz que deve guardar os mandamentos, ele responde imediatamente: eu já os cumpro todos, Senhor. O que me falta ainda? É a pergunta que tantos e tantos fazem a si próprios ao verificarem que a vida que levam não está boa, que a vida que eles levam é uma vida que não satisfaz. Jesus, tão atento aos menores movimentos das almas, comove-se ao contemplar os desejos e a pureza daquele coração. Foi nessa altura que dirigiu ao jovem o olhar de que fala São Marcos, que acabei de falar para vocês. E o amor profundamente, o olhar de Jesus, um olhar profundo, inesquecível. Por isso, só uma chamada, só de olhar para o Senhor, nós já nos sentimos convidados. E convidou a segui-lo, abandonando todos os seus tesouros. Foi um convite para que deixasse o coração livre, disponível só para Deus. Trata-se de uma troca. O amor aos bens pelo amor a Jesus, de deixar as posses materiais para enriquecer-se de uma maneira real, efetiva, com os bens eternos. O jovem, meus irmãos, não foi generoso, ficou com as suas riquezas, de que desfrutaria por uns anos, perdeu Jesus, tesouro infinito, a quem temos para sempre, neste mundo, mas também na eternidade. No egoísmo daquele jovem, ele não esperava a resposta que Jesus deu para ele. Os planos de Deus não coincidem geralmente com os nossos, com os que projetamos na nossa imaginação, com aqueles que a vaidade, o egoísmo fabricam. Os planos divinos forjados desde a eternidade para nós são mais belos do que nós podemos imaginar, do que nós podemos planejar para nós mesmos. Ao ouvir as palavras de Jesus, o jovem retira-se triste, porque tinha muitos bens. Todos viram como ele resistiu àquele amável e amoroso convite do Senhor. Todos se sentiram de alguma maneira doídos pela forma como aquele jovem virou as costas para Jesus. Saiu triste. Pensou provavelmente que era muito rico ou que mais tarde poderia ver tudo com mais clareza e tornaria a procurar Jesus. Que fracasso, que ocasião desperdiçada, pois ou seguimos Jesus ou perdemos. Não podemos deixar passar a oportunidade. Aquele rapaz rejeitou
o convite do Senhor. Retirou-se entristecido. A tristeza nasce no coração, como a erva daninha, quando nos afastamos de Cristo, quando negamos aquilo que pede. Esta doença da alma é um vício causado pelo amor desordenado de si mesmo. Quando nós amamos demais a nós mesmos, facilmente nos entristecemos. Podemos adoecer, podemos experimentar cansaço, dor, mas a tristeza do coração é diferente. Na sua origem sempre encontramos a soberba e o egoísmo. Por trás dessa falta de vontade, sem causa aparente, a hora de cumprirmos o dever pode estar a impossibilidade de afirmarmos o nosso critério, a nossa personalidade, a vaidade. Por trás dessa dor que nós chamamos tristeza, pode esconder-se a rebeldia de não querermos aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Isso é muito ruim, isso é muito triste. Nós podemos dizer, como diz o livro do Eclesiástico, falando sobre essa questão da tristeza, quando diz que afugenta para longe de ti a tristeza, porque a tristeza tem matado a muitos e não há utilidade nela. Peçamos a Santa Maria, nossa Mãe, causa da nossa alegria, que rogue por nós, que interceda por nós, que nos conceda a graça de seguir o Filho dela de perto, a alegria de nunca virar as costas, nem sequer nas pequenas coisas de cada dia. Deus pede para cada um de nós alguma coisa, sempre. Às vezes pede muito, às vezes pede pouco, mas não há uma só alma a quem Jesus não peça alguma coisa. Deixe Ele pedir, deixe Ele exigir o quanto quiser. Entregue-se docilmente à vontade de Deus e não haverá tristeza na tua vida. Podemos garantir isso, porque quem obedece a Cristo não entristece. Graça e paz da parte do Senhor para você, para a sua semana de trabalho, para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.